Olá, caros alunos do curso Técnico de Agrimensura. Hoje nós iremos para a nossa 16ª aula sobre mapas de uso e ocupação do solo. Infelizmente estou com uma obra em casa e talvez haja interferências no som ambiente. Então, para tanto, venha no Microsoft Teams, faça o download da nossa pasta, processamento de aula espacial, processamento de dados espaciais, arquivos e aula 12. Esse arquivo, ele tem aproximadamente aí coisa de mais de 600 MB, então vai demorar algum tempo para fazer o download. Após o recado que foi finalizado, você pode vir até a pasta download, dar um Ctrl X na pasta aula 5, na aula, desculpa, 12, vir em C2 pontos em nossa pasta, processamento de dados, e dar um Ctrl V. A partir de agora, você pode descompactar o arquivo, clicando com o botão direito do mouse em aula 12 e clicando em extrair tudo. Uma vez concluído, né, a descompactação da pasta, nós podemos vir aqui em aula 12, né, e podemos, né, clicar em aula 12. O de vocês provavelmente não vai ter esses arquivos, porque no caso a minha pasta ele já tinha, né, a, o arquivo previamente é, aberto, né, descompactado, e você vem aqui na aula 12 e dá um Enter, espere o sistema abrir. Para facilitar um pouco o vídeo, eu vou dar uma editada para que a gente não perca tempo com esse processo. Uma vez aberto o QX, né, nós vamos esperar carregar a aula 12. E aqui nós temos três combinações distintas. Então, tem uma combinação 7, 4, 6, que serve para destacar vegetação. Você, inclusive, pode desselecionar as outras imagens. Né? Então, você vê que eu posso fazer uma, uma variação, né, da resposta espectrométrica. Ele tem a combinação 6, 5, 4, que é a mais adequada para fazer mapas de uso e ocupação do solo. Né? Então você vê que você pode ajustar ela da forma como melhor lhe interessa. E aqui nós temos a combinação 4-3-2, que é a combinação dentro do espectro visível, né? Que é a forma como nós enxergamos, né? Propriamente dito. É, para adicionar, para auxiliar vocês dentro do processo de uso e ocupação do solo, vocês vão utilizar um plugin que já instalamos em aulas anteriores, que é o Web, né, OpenLayer, Bing, e Bing Aerial, porque essa cena ela vai nos auxiliar a saber o que tem por detrás do polígono que nós estamos fazendo o mapa de uso e ocupação do solo. Então, para tanto, o que eu vou selecionar aqui para a gente estar realizando, eu posso ajustar o Bing aqui, é a combinação 6, 5, 4. Então, obviamente que vocês devem observar comigo e depois ir treinando em outras bandas também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o recorte desse retângulo para a gente proceder com o mapa de uso e ocupação do solo. Para tanto, você vem em raster, extrair recorte, você deixa a combinação 6, 5, 4, selecione aqui e venha, clique em selecionar e coloca aqui recorte, REC 6, 5, 4, né? Opa, ele deve ter, eu provavelmente devo ter o ok. Na hora de fazer o teste, eu salvei, inclusive, esses arquivos. Então, eu coloquei REC 2, recorte 2, 654, porque eu previamente fiz um teste desse, desse mapa de uso e ocupação do solo. Coloca máscara, e a máscara tem que ser em área, né? LULC, que significa Land Use, Land Cover, ou em português, mapas de uso e ocupação do solo. Você pode dar um OK. Uma vez finalizado o processo,
você pode fechar e você vê que ele tem aqui o recorte da área que nós vamos fazer o mapa de uso e ocupação do solo. Para tanto, é interessante que a gente utilize junto com esse essa imagem que nós vamos fazer um mapa de uso e ocupação do solo, a combinação 4-3-2 e também a combinação do Bing Aerial, porque é ele que nos vai oferecer, né, uma capacidade de enxergar bem o que temos no solo. Porque, por exemplo, aqui vamos analisar, aqui eu tenho uma área de reflorestamento, que seria, né, eucaliptos e pino. Aqui eu tenho vegetação nativa, solo exposto e áreas urbanizadas, além, obviamente, que de água, né? Então, observando com uma combinação 4-3-2. Uma vez que eu passo no Bing, eu tenho uma noção um pouco mais concreta, porque eu dou um zoom e eu percebo de fato o que temos. Então, temos aqui, né, o mapas de uso e ocupação do solo junto com a vegetação nativa. Então, você pode ver que, desta forma, a resposta espectrométrica, ela nos oferece a diferença entre reflorestamento e vegetação nativa. Então, pois bem, vamos proceder com o mapa de uso e ocupação do solo. Para tanto, nós devemos selecionar algumas ferramentas. Você deve vir gerenciar e instalar complementos e verificar se as ferramentas RCP eles estão selecionados. Então você vem aqui em instalados, né? E aí nós temos essa ferramenta, né, que é o Semi-Automatic Classification, ela deve estar selecionada. Aliás, é interessante que todas elas já estejam selecionadas e eu dei essa instrução para vocês nas aulas anteriores. Se caso você não ativou, pode ativar todas as ferramentas. E para proceder com o mapa de uso e ocupação do solo, você tem que no painéis selecionar SCP-Doc, que é essa ferramenta aqui, e você deve também selecionar essa outra ferramenta aqui, que é a barra de ferramenta SCP Work Toolbar, né, que seria ferramentas de trabalhos, né? Então você vê que nós temos uma nova barra e um novo painel. Pois bem, vamos proceder então com o processo de uso e ocupação do solo. Primeira coisa, você deve colocar um input, né? Você pode clicar em carregar e você vê que recorte 2654, né? Então, a partir daqui, você vai criar aqui um training output. Então, você clica nesse botãozinho onde meu mouse está parado, né? Então, você clica aqui, vem esses dois pontos, processamento de dados, aula 12, né? Aula 12. Aí você coloca aqui land cover, né? Que é look, né? Dá um OK. Agora nós podemos passar para as outras ferramentas, né? Que é o Classification Doc. Quando você clicar no Classification Doc, você vai ver que ele abre essa ferramenta aqui, que temos o MCID, CID. Então, quando eu faço uma classe, eu tenho que padronizar essa classe. Então, todos MC e D tem que ser 1 e o C e D tem que ser 2. Então, onde eu estou aqui com a minha, com o meu cursor. Então, eu vou iniciar com o processo de reflorestamento. Então, pela minha experiência, você vê que toda vez que ele é rugoso, né, e mais escuro, né, um esverdeado mais escuro, ele é vegetação nativa, e toda vez que ele é mais claro, ele é reflorestamento. Então, como que eu vou comprovar isso? Eu venho e seleciono o Bing Aerial. Então, você vê que nós temos aqui, né, uma área de reflorestamento. Se ainda surgir dúvida, você vem e seleciona, no caso, a combinação 4-3-2. E você percebe justamente aquilo que eu reparei, que aqui é uma área de reflorestamento, né? Seja de pinos ou de eucalipto. Pois bem, então você seleciona todas elas e todas essas áreas, né, mais homogêneas, mais claras, você marca como reflorestamento, que vai ser o MC, né, ID 1, C e D também 1. Então é reflorestamento. Então eu venho, clico aqui nessa ferramenta, né, que é o Create ROI, polígono, botão esquerdo, 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 botão direito. Uma vez que eu clico o botão direito, eu clico nessa ferramenta aqui que é Calculate Signature. Então você vem e eu tenho a amostra número 1. Eu tenho que fazer várias amostras. Aqui também é reflorestamento. Então, botão esquerdo, esquerdo, direito. Lembrando que eu tenho que observar C,
né? Aqui está um e um. Buscamos sempre áreas espalhadas. Então, vem aqui, ó, botão esquerdo, esquerdo, direito, mando calcular. Então, você vem, né, para uma área que essa área também é reflorestamento, né, pela resposta espectrométrica, pela rugosidade. Então, justamente é o reflorestamento, botão direito, 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 esquerdo, volta aqui em 2, calculo. Você percebe sempre que o MC e o CID está em. Então você busca uma outra área, olha. Então essa área aqui também é reflorestamento, botão direito, direito, esquerdo, calculo. Uma outra área. Essa aqui também é reflorestamento. Veja, também é reflorestamento. Então esquerdo, 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 direito, calculo. Então uma vez eu feito isso, eu tenho que o C1 é sempre reflorestamento. Então, eu já encontrei um número até razoável, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, eu pego, sempre clico em Color e faço uma padronização de cores. Então, eu vou seguir sempre do verde mais claro, né, para o verde mais escuro, pastagem mais amarelada. Então, eu venho, seleciono aqui, né, todos da mesma cor, para os identificar. E ok, agora eu vou para a segunda classe, que é vegetação nativa, né? Então a segunda classe consistirá na floresta de Mata Atlântica, como prófila densa, pelo menos nos fragmentos. Então esses verdes mais rugosos são o que representa a vegetação nativa. Então você observa que eu tenho um eucalipto incrustado, literalmente dentro da floresta nativa. Então eu venho aqui, faço a marcação, botão direito, 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 esquerdo, e aqui eu tenho que colocar o MC2 e CD2. Calculo. Então, vem, por exemplo, aqui também é vegetação nativa, como você pode ver. Então, vem, volto. Então, essas áreas, principalmente que eles aproveitam o morro, são as áreas mais complexas, porque você ficava muito atento. Ó. Então, isso aqui é um pequeno fragmento de floresta nativa também, alguma parte de regeneração. Então, botão direito, direito, esquerdo, volto para 2. Pois bem, aqui, mesmo caso. Também um fragmento de floresta nativa. Então, esquerdo, esquerdo, direito. Obviamente que isso aqui, gente, depende de muito treinamento, né? E com o tempo vocês vão pegar essas práticas, né? Vocês vão pegando sem dúvida. Aqui o mesmo caso, né? Então, botão direito, 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 esquerdo. Vamos ver aqui. Perfeito. Então vamos pegar uma outra área. Então, essa área aqui mais reflorestamento, essa área mais vegetação nativa. Vamos confirmar só. Né? Então, justamente, ó, nós temos aqui a vegetação nativa, um pouco de eucalipto junto, né? Então, botão direito, direito, esquerdo. Pois bem, então já consegui já um número já adequado de amostras, né? Então eu venho aqui e padronizo na mesma cor. Então eu venho aqui, né? E faço a padronização. Então a gente vê, né? A gente vê que o MC e o CID está 2. Agora nós passamos para o 3, né? O 3 eu vou pegar no caso aqui pastagem junto com pasto alto, pasto baixo. Então nós vemos aqui, por exemplo, toda essa região aqui, ela é pastagem. Então você pode, inclusive, pode confirmar, ok? Então, botão direito, direito, esquerdo, né? É o 3 3 calcula. Então é interessante você pegar tipo diversas áreas aqui também, né? Uma área mais com solo um pouco mais exposto, né? Você vê aqui um solo mais exposto, né? Solo exposto dá muito parecido com urbanização. Então, essas regiões aqui, né, uma área mais regenerada aqui, parece uma mata ciliar, vamos dar uma observada, né? É justamente aqui até um córrego aqui, né? Então,
gente pode marcar também, né, como área de pastagem, também pastagem. Vamos ver o número que eu peguei aqui, um número já razoável. Então a pastagem você for colocar para amarelo, né, o próximo disso, cores mais claras, né? Pois bem, agora eu vou para a água. Então, a água aqui, você vê que nós temos aqui essa área da represa, né, de Jaguari. Então, eu venho aqui, né, passo 4, 4, calculo. Lembrando que a água sempre, né, é azul. Calculo. É interessante você ver a resposta espectrométrica, não dá muita diferença em água mais rasa de água mais escura. Então, já pegamos um número de amostras suficiente. Vamos colocar coloração azulado, um azul mais escuro, né? Então, nós tivemos já, né, reflorestamento, floresta nativa, pasto e depois agora, né, água, né, corpos d'água e por último agora vamos pegar a área de urbanização, né? Então você vê que, ó, que aqui nós temos a área de urbanização. Então a gente pega a área de urbanização, né? Passamos por 5, 5, calculamos, também calculamos aqui. Se você quiser confirmar, né? Calcula, dá uma confirmada, né? Mas tudo aqui é mais área urbana. Você vê que área urbana e pasto, né? Ele dá uma resposta muito, mas muito semelhante mesmo nessa característica, porque em maior ou menor escala ele é solo exposto, né? E aí então nós colocamos aqui mais para uma área mais acinzentada, né? O próximo disso. Pois bem, uma vez finalizadas as amostras, nós vemos aqui em Macroclass. O Macroclass é a classe 1, 2, 3, 4, que é o M, C e D. Então você deve seguir a mesma padrão de cor que você seguiu. Então você vem aqui, ó, ponta aqui o 1, você vem, né, na coloração, né, que você selecionou previamente, compara. O 2, né, que é a vegetação nativa. Depois você vem o 3, que é o pasto, né, então mais amarelado. O 3 é pasto. O 4 é água. Deixa eu ver qual foi o água aqui primeiro, para só não colocar a coloração equivocada aqui. Muito bem. E por último, a urbanização, que é cinza. Ok. Aqui você confere que está C e D para o algoritmo e o output. Então você cria um vetor e você vem aqui depois e clica nesse run. Nesse run você busca a pasta, processamento de dados espacial, aula 12. Aí você coloca aqui look, né, land use, land cover, IMG, que é de imagem, salva e agora espera correr. Isso aqui, em alguns momentos, ele vai parecer até que travou, mas na prática não foi isso, porque ele é demorado e conforme maior a área ou menos veloz é seu processador, mais tempo ele vai demorar. Então eu vou pausar o vídeo, não se preocupe com o tempo que vai demorar. Então se você quiser, você pode até sair, tomar uma água, fazer uma coisa desse tipo. Pois bem, senhores, depois que o bip ele apitar, você vai ver que ele vai ficar dessa forma. Isso aqui é o mapa do uso e ocupação do solo. Você pode fechar o SPC Doc, inclusive pode nesse momento aqui deselecionar, né, a ferramenta Worktober, e aqui nós temos um mapa de uso e ocupação do solo. O que nós devemos proceder no primeiro momento é clicar aqui
né, desselecionar tanto o aqui quanto a imagem e dar dois cliques aqui na imagem. Você vem, ele provavelmente pode estar estilo, você vem em transparência, coloca nenhum dado de zero, aplica e você vem aqui em look, né, que é a imagem, o shape no caso. Você dá dois cliques e tem que tomar muito cuidado aqui. Você tem que clicar aqui nesse Unclassified, porque a cena ele é zero no tamanho da cena, porém tem os valores de pixel que estão dentro do retângulo que nós definimos. Então, nesse caso aqui, você coloca aqui menos, você exclui, aí você aplica. Aqui nós temos tanto a imagem quanto o shapefile, né, do uso e ocupação do solo. Depois nós vamos ver como calcula essas áreas, mas isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Então você percebe, quando eu coloco aqui, ah, por exemplo, o Bing Aerial, você tem aqui uma compatibilidade. Então você vê que nós temos, né? Quando eu seleciono aqui e tiro a imagem, você vê que ele mostra para gente. Você vê que ele tem alguns pontos aqui cinza que representam urbanização. Esse aqui são as áreas que eles pegaram mais de solo exposto. Né? Por esse motivo que quando você vai fazer o mapa de uso e ocupação do solo, é extremamente necessário que você pegue um número grande de amostras. É que por causa da própria aula nossa, é impossível a gente ficar pegando um grande número de amostras. Então você percebe que aqui eu tenho uma área urbanizada, aqui eu tenho os passos e é compatível, né, com a, o, a ocupação do solo de fato na área. Ok? Então, nessa aula nós vamos parar por aqui, porque ela é demasiado demorada por causa do processo, e nós vamos iniciar na próxima aula a manipulação da tabela de atributos, né, para medir essas áreas, ok? Então ficamos por aqui na nossa 12ª aula. Um forte abraço a todos vocês e lembrando sempre que estou à disposição da turma, né, para qualquer dúvidas que surgirem conforme o exercício. Um abraço para vocês e até mais.